Chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adultos neste primeiro trimestre da CPAD em 2025, onde nós estamos estudando um texto escrito e comentado pelo pastor Ezequias Soares sobre o tema Em Defesa da Fé Cristã. Lição de hoje, lição 7, que cai no dia 16 de fevereiro, trabalha sobre o seguinte argumento: as naturezas humana e divina de Jesus. É importante você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você é o texto áureo, que se localiza hoje em Romanos capítulo 9, versículo 5. A segunda é a verdade prática. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em dois endereços. Primeiro, em Romanos capítulo 1, versículos 1 ao 4, e depois Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Hoje nós vamos compreender muito a respeito da importância do Concílio de Calcedônia. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, para não perder nenhuma das nossas aulas e os nossos conteúdos, se inscreve no canal e que Deus abençoe você. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Você encontra todo esse material aqui no YouTube, pelo Spotify, pelo próprio TikTok e também você pode nos acompanhar pelo Instagram, @JandersonNascimento. Eu vou ter o prazer de te receber por lá também. Que Deus em Cristo confirme essa palavra no seu coração e que você seja impactado em Jesus. Hoje nós vamos compreender com vocês a respeito de dois conceitos heréticos que foram destituídos e condenados a partir de um concílio da história da teologia, conhecido como Concílio de Calcedônia. E hoje nós vamos entender a importância desse concílio histórico a partir da visão do próprio pastor Ezequias Soares. Nesse concílio, duas heresias foram combatidas. Se você quiser anotá-las, é importante até você pegar o caderno e a caneta para poder entender esses conceitos. O nestorianismo e os monofisistas. O que Nestório defendia? Nestório defendia que havia distinção entre a natureza humana e divina de Jesus. Essas naturezas tinham essas distinções. Nestório também defendia nos seus conceitos teológicos algumas visões a respeito sobre Maria. A primeira delas vem do termo grego Theotokos, que significava a mãe de Deus. E a segunda era Theokristos, que trazia essa ideia de mãe do Cristo. Esses conceitos teológicos defendidos pelo próprio Nestório foram combatidos a início de conversa no Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431 da nossa era cristã, depois de Jesus. Depois, você percebe que essa doutrina herética da divisão da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus é combatida no concílio que vamos trabalhar hoje, que é o Concílio de Calcedônia, que acontece anos depois, em 451. Mas quando nós vamos para a Bíblia, para entender se há distinção entre a natureza humana e divina de Jesus, a Bíblia nos dá informações extraordinárias em confirmar que não há distinção. Essas naturezas são unidas. E é importante você observar alguns textos bíblicos para que você possa apresentar para os seus alunos. O primeiro texto bíblico que eu quero te dar como base se localiza em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Se eu fosse você, eu fazia a leitura desse versículo também, onde o próprio apóstolo Paulo fala dessa plenitude da humanidade e divindade de Jesus, confirmando exatamente essa visão teológica que nós defendemos. O outro conceito que nós vamos estudar hoje é conhecido também como uma heresia. Os monofisistas, pregado por Eutiques, que defendia que a natureza divina de Jesus absorveu a natureza humana e essa natureza divina de Jesus era a única natureza que Jesus tinha. Esse tipo de conceito teológico também foi rejeitado no Concílio de Calcedônia. E esse concílio, então, trabalhou a doutrina da união hipostática,
que defendia exatamente essas duas naturezas completas de Jesus. 100% Deus, 100% humano, pleno na sua divindade e na sua humanidade também. Vamos observar exatamente alguns versículos bíblicos que vão confirmar essa natureza de Jesus, humana e divina. Tem um texto que você pode estar lendo. Pegue o caderno e a caneta para poder anotar. Esse texto se localiza em João, capítulo 1, versículo 14, onde descreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante você observar também, você que gosta de estudar a palavra, a necessidade de você compreender a integridade das Escrituras, e essa integridade das Escrituras vão fortalecer esses conceitos com que nós estamos estudando. Outro versículo que vai te ajudar a entender essa natureza humana e divina de Jesus está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Lê esse texto também com esses teus alunos abençoados na escola bíblica dominical da sua igreja. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar na escola dominical. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu estou ministrando para você, com esses conceitos teológicos explicados e mastigados para facilitar o teu dia a dia. Você vai encontrar também uns versículos em formato de PDF que vão te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Você encontra também o próprio PowerPoint, onde você pode utilizar os slides para ministrar na escola bíblica dominical da sua igreja. Está disponível no nosso site facilitaebd.com.br ou no link na descrição desse vídeo. É só você clicar, saber como funciona. A nossa assinatura é trimestral, vale muito a pena para a sua edificação e, claro, eu espero muito que o Senhor te abençoe de uma forma extraordinária também. O primeiro ponto da aula de hoje trabalha, então, sobre o seguinte conceito de acordo com a visão do pastor Ezequias: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. No primeiro ponto, também é muito legal você ler uma passagem bíblica que se localiza em Mateus, capítulo 1, versículo 23, onde você vai encontrar essas duas naturezas reveladas de Jesus na expressão Emanuel, Deus conosco. E o primeiro subtópico trabalha, então, exatamente este conceito, da descendência de Davi segundo a carne, fundamentando-se aí em Romanos, capítulo 1, versículo 3. O pastor Ezequias Soares sabiamente destaca na lição que Jesus ele vem de família humana e de uma forma muito clara você percebe nas escrituras que ele possuía carne e ossos como nós e viveu em um contexto da nação de Israel. Jesus teve experiências humanas e olhando para a Bíblia você vai perceber que essa humanidade de Jesus ela é fundamental para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Não dá para negar a humanidade de Jesus, entendendo que ele é o Messias. E isso é identificado dentro da própria palavra. Pega o caderno e a caneta para anotar esses versículos. Você pode anotar Mateus capítulo 1, versículo 1, onde você percebe a genealogia de Jesus, descendente de Davi, descendente também de Abraão. Dentro da palavra, você também vai perceber que essa humanidade de Jesus é comprovada historicamente. Além do que, você vai perceber que a encarnação de Jesus evidencia e identifica não apenas a sua humanidade, mas também traz para nós a esperança espiritual da verdadeira salvação. Ele nasceu de uma família simples, onde teve um pai chamado José e também uma mãe conhecida como Maria. É claro que José se torna um pai de criação, entenda isso à luz das Escrituras. E é interessante você olhar para a palavra e entender que nesse contexto bíblico, a Bíblia vai confirmar a sua encarnação como homem. João capítulo 1, versículo 14, mais uma vez se encaixa aqui e confirma essa humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus não é apenas uma humanidade no aspecto essencial, mas faz parte de uma forma muito clara da sua missão.
é necessário para a obra redentora da salvação. E essa humanidade de Jesus é uma humanidade plena, perfeita e completa, 100%. Além do que, a vida familiar de Jesus também era composta para demonstrar esse cumprimento messiânico, no sentido de entender a cultura do povo de Israel, na intenção de observar à luz das Escrituras que ele veio em carne, habitou entre nós, teve experiências humanas também. O autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17, vai reforçar essa verdade. Vale a pena você ler esse versículo também. E o próprio texto faz questão de dizer que convinha que ele fosse semelhante aos seus irmãos, ou seja, semelhante às pessoas humanas, para poder cumprir a sua missão de forma misericordiosa e purificar os pecados do seu povo. Dessa forma, nós observamos a humanidade de Jesus e entendemos que essa humanidade de Jesus tem um papel extraordinário na obra redentora. E aí, você sabia disso? Deixa o teu comentário nesse vídeo e eu espero que o Senhor te use na palavra e outros professores possam ser edificados também por você. Avançando, vamos mergulhar um pouco mais. No segundo subtópico, nós vamos entender a declaração do Filho de Deus em poder, fundamentada agora em Romanos capítulo 1, versículo 4. Ainda o pastor Ezequias Soares agora traz para nós exatamente essa divindade de Jesus, já que ele acabou de explicar a humanidade, nós precisamos compreender o conceito da divindade de Jesus, que é claramente reforçada pelo apóstolo Paulo em suas epístolas. Em várias ocasiões, Paulo faz questão de chamar Jesus de Senhor. Essa palavra Senhor traz o conceito de Deus, Filho de Deus, do próprio Deus. Dá uma olhada em um versículo que vai te ajudar. Romanos capítulo 9, versículo 5, vale a pena você observar que Cristo é, de forma muito clara, bendito e Senhor. Essa afirmação no Novo Testamento destaca não apenas a humanidade de Jesus, mas destaca também a divindade de Jesus. Por um lado, nós já observamos a humanidade, agora vamos observar a sua divindade. Além disso, quando nós observamos as Escrituras, nós vamos perceber que esse conceito frequentemente utilizado pelo apóstolo Paulo em Romanos aponta para o poder de Jesus. Dá uma olhada no texto de Romanos capítulo 1, versículo 4, que você vai perceber exatamente essa unção, essa graça e esse poder que somente Jesus tem. A divindade do Cristo não é apenas uma verdade teológica, mas a divindade de Jesus, ela é essencial para a fé cristã, porque ao mesmo tempo nos reconcilia com o próprio Deus quando Jesus é divino. Observando isso, nós percebemos que ele não veio apenas para salvar um povo, mas ele veio para salvar o mundo de forma redentora com seu sacrifício e, ao mesmo tempo, a partir da sua ressurreição, nós cremos nessa grande verdade. Esse reconhecimento da divindade de Jesus é um ponto central também para a nossa adoração como igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, lá no capítulo 2, versículos 10 e 11, lê esse versículo, a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, onde você vai perceber ele afirmando essa verdade da divindade de Jesus. Então, dessa forma, quando nós compreendemos a divindade de Jesus, ensinada por Paulo, nós entendemos que essa redenção foi possível, porque ele é 100% humano, mas ele é também 100% divino. Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. E aí, você acredita também que Jesus é Deus, o Senhor Todo-Poderoso? Deixe teu comentário nesse vídeo, ou pelo menos o glória a Deus. Vamos caminhar para o terceiro subtópico, que trabalha agora sobre o antigo hino cristológico, localizado em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Olhando para a palavra e a proposta da própria lição, o pastor Ezequias Soares traz um tema muito interessante, que é discutido por diversos teólogos biblicistas no conselho acadêmico.
sobre essa verdade deste hino cristológico. Você percebe que esse hino encontrado em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, também é tema de diversas discussões teológicas. Eu estava pesquisando sobre o mesmo e encontrei diversas dissertações de mestrado que procuram, então, trabalhar esse conceito teológico sobre a compreensão da autoridade divina de Jesus. E é claro que eu tentei trazer para vocês aqui alguns conceitos para poder te ajudar, porque esse hino vai apresentar não somente a profunda humilhação de Jesus em se tornar humano, mas ao mesmo tempo apresenta a profunda exaltação do Cristo em ser divino de forma muito clara na obra redentora. Esse hino é considerado pelos primeiros cristãos, especialmente observando os credos apostólicos, como um tratado teológico do apóstolo Paulo que descreve exatamente essa humanidade e a divindade de Jesus, expressando a centralidade do Cristo na própria adoração. Vamos observar na palavra. Filipenses capítulo 2, 5 e 6, vale a pena você ler esse versículo também. Paulo introduz uma palavra muito interessante em apresentar uma exortação, mas em descrever a humildade de Jesus em seu serviço, em sua obra, em se tornar humano. E ele diz, tende o mesmo sentimento que Jesus, tende o mesmo sentimento que o Cristo. Aqui Paulo está destacando a pré-existência divina de Jesus, mas ao mesmo tempo ele também está destacando essa humanidade de Jesus plena que escolheu não usar a sua posição divina em um privilégio, mas preferiu ser humano também, em forma humana. Olha que conceito extraordinário teológico que nós temos aqui. Na sequência, quando você observa esse hino cantado e adorado pelo apóstolo Paulo, você percebe a palavra esvaziou-se. Já já vou explicar isso para você. Esvaziou-se da glória divina. E aí você encontra o termo kenosis. Não é da sua divindade, mas é da sua glória divina. Assumindo então a plenitude humana, a plenitude de servo, e ao ponto de morrer na cruz do Calvário. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, vai concluir de forma muito clara que Jesus agora tem autoridade em seu nome, em seu poder, por causa dessa submissão. Filipenses 2, 9 e 11 também vai te ajudar a entender esse conceito teológico. Olha como o apóstolo Paulo traz essa perspectiva de forma muito interessante, em destacar a humanidade de Jesus, ao mesmo tempo a sua divindade e a sua exaltação. Você já leu essa passagem bíblica de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11? Se não leu, tenha essa experiência, faça essa leitura com os teus alunos, que vai edificar bastante a tua aula. Me segue também no Instagram ou nos acompanhe aqui pelo YouTube, o QR Code está aqui do lado, fique à vontade, que Deus abençoe você que está assistindo a gente em casa na sua TV. Vamos então para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. No segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem, Filipenses 2, dos 5 ao 8, junto com os teus alunos, mais uma vez reafirmando a natureza divina e humana de Jesus. E o primeiro subtópico agora trabalha sobre esse conceito herético que foi propagado por Nestório e traz uma pergunta: quem foi Nestório? Conforme o pastor Ezequias Soares, ele destaca exatamente sobre essa visão da biografia de Nestório, que é disponível em diversos tratados teológicos da história da igreja. Nestório ele viveu entre o período de 386 a 451 da nossa era cristã. Ele era um monge originário de Anatólia que se tornou um arcebispo em Constantinopla em 428 e ele ocupou esse cargo até a sua condenação em 431. O que Nestório defendia em sua teologia? Ele defendia que Cristo existia em duas pessoas distintas, a humana e a divina, completas entre si. Porém, eram duas pessoas distintas.
Nesse sentido bíblico, você vai perceber que a base do estudo de Nestório foi uma visão que passou a ser adotada em um determinado período. Porém, essas duas naturezas, elas acabavam sendo demonstradas de formas distintas. Mas no conceito teológico que nós defendemos, as duas naturezas são plenas e unificadas. E é importante você observar isso aqui. A condenação da teologia de Nestório foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Por quê? Nestório ele defendia esse sentido teológico a partir da compreensão da Igreja do Oriente. E Nestório também ele vai reconhecer essa visão dessas naturezas humana e divina de Jesus, porém de forma separadas. Nesse sentido bíblico, você percebe que a Bíblia agora ela não trabalha assim. Como nós já lemos em João capítulo 1, versículo 14, você vai perceber essa afirmação da plenitude da humanidade de Jesus e da sua divindade de forma unificada. Embora as declarações de Nestório tenham sido condenadas e tratadas de forma herética, as suas crenças acabavam reafirmando o seu ensinamento. Depois da sua condenação, ele então acabou se retirando para viver em um mosteiro. E ele foi exatamente uma pessoa que se retirou e ao mesmo tempo passou a continuar com esses seus ensinamentos. Muitos escritores passaram a trabalhar esse conceito de Nestório. Mas é importante que a controvérsia de Nestório ela foi condenada devido a essa visão desse período patrístico onde se entendia esse conceito vagarosamente. Mas nós temos passagens bíblicas que vai falar sobre essa união de Cristo em sua natureza divina e humana e não de forma separada, mas unificada. Colossenses capítulo 2, versículo 9, como nós já lemos, trabalha essa união dessas duas naturezas. E esse conceito que é utilizado para essa união é a união hipostática. Eu espero estar ajudando você a partir dessa interpretação. Vamos observar o seu conceito teológico. No segundo subtópico, nós vamos definir isso melhor. Vamos trabalhar sobre essa visão teológica propagada por o nestorianismo. Segundo o pastor Ezequias, a visão teológica propagada pelo nestorianismo de Nestório defendia que não poderia haver essa união entre a natureza humana e divina de Jesus, apesar da sua essência divina, em contrapartida com a sua essência humana. Nesse sentido, você vai perceber que ele acreditava que Cristo teria duas naturezas distintas, uma humana e divina, em contrapartida nessa visão da sua encarnação. Elas não se unificavam. Essa é a ideia do próprio Nestório. Você vai perceber que essa visão foi refutada pela igreja. E tem passagens bíblicas que vão confirmar essa refutação. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Essa afirmação destaca a plenitude da humanidade de Jesus e a plenitude da divindade de Jesus agindo de forma unificada já nas profecias do Antigo Testamento. As ideias de Nestório, dessa divisão da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus que não se unificavam, foram combatidas por Cirilo de Alexandria, que acreditava nessa união hipostática como nós defendemos. Cirilo se levanta contra esses ideais e essa teologia do próprio Nestório e combate essa visão. E essa visão foi combatida, resultando então um concílio histórico conhecido como o Concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo. E você percebe que nesse concílio passa a ser defendida exatamente essa visão que nós entendemos dessa união hipostática. Esse concílio vai destacar exatamente esse conceito que nós passamos a defender. Cirilo, ele combate essa visão de Nestório sobre essa divisão da natureza divina e humana de Jesus. E o Concílio de Éfeso vai consolidar essa doutrina
e essa unificação confirmando então a natureza humana e de vida de Jesus de forma unificada, onde nós passamos a chamar então de união hipostática. E é claro que nós entendemos isso a partir desses conceitos históricos que trazem clareza para o nosso entendimento bíblico. Vamos avançar. Terceiro subtópico do segundo ponto trabalha agora outra heresia conhecida como monofisismo. O monofisismo é um conceito teológico que vai surgir no quinto século, que se torna uma heresia, que defende que após a encarnação de Jesus, quando Jesus se encarna, nasce, a partir daquele momento, então, Cristo passa a ser apenas uma pessoa com uma única natureza, conhecida como a natureza divina. Os defensores dessa doutrina passam agora a pregar esse conceito de forma muito forte no conceito da igreja. Eutiques é um grande defensor dessa doutrina e ele anulava absolutamente a natureza humana de Jesus. E ele passa a ser combatido na própria visão histórica da igreja. A perspectiva de Eutiques defendia apenas a natureza divina de Jesus, em realidade, negando então a natureza humana. A controvérsia em torno do monofisismo causou diversas divisões significativas dentro da própria igreja, gerando então diversas religiões, como religiões no Egito, no Oriente Médio, onde existem grupos monofisistas que passam agora a persistir e ensinar essa natureza divina de Jesus, apenas negando então a natureza humana de Jesus. O Concílio de Calcedônia, ele surge exatamente para poder colocar ordem nessa ortodoxia da doutrina do Cristo, a doutrina da humanidade de Jesus e a doutrina da divindade de Jesus, se fundamentando exatamente em Filipenses capítulo 2, versículo 7, essa ideia da riqueza de entender que Cristo ao mesmo tempo é 100% homem e 100% Deus. Na visão monofisista, você vai perceber que Eutiques passa a pregar exatamente a negação da humanidade de Jesus. E existem pessoas hoje que pregam esse conceito também sem perceber. E é importante você observar isso aqui. Há essa união hipostática da natureza divina plena e natureza humana plena do próprio Jesus. Caminhando, vamos agora para o quarto subtópico do segundo ponto, que vai trabalhar sobre o Concílio de Calcedônia. Neste quarto subtópico, nós observamos então o Concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451 da era cristã. Por que trabalhar esses conceitos na escola bíblica dominical? Porque é fundamental resgatarmos exatamente essa visão dessas heresias que já foram combatidas, que retornam hoje com outra roupagem. E é importante você observar que esse marco histórico do Concílio de Calcedônia fundamenta então essa cristologia que nós defendemos. Neste marco histórico foram combatidas então as heresias conhecidas como nestorianismo e monofisismo, como nós já estamos desenvolvendo com vocês. E é importante você observar que reside então nesse conceito a doutrina da união hipostática, onde vai descrever a natureza plena de Jesus em sua humanidade e a natureza plena de Jesus em sua divindade. Esses termos teológicos passaram a ser utilizados nesse concílio para demonstrar que o sacrifício de Jesus foi pleno, perfeito e legítimo. Por que isso é importante? Porque existem pessoas que vão dizer assim, olha, Cristo só suportou ir ao Calvário porque ele é Deus. Mas quando você entende esses conceitos, ele se torna de forma muito clara um ser humano e a sua humanidade, então, traz a verdade e a reconciliação com o próprio Deus juntamente com a sua divindade. O Concílio de Calcedônia, então, passa a defender essa visão teológica que nós estamos trabalhando com vocês, e nesse concílio você percebe essa verdade bíblica sobre a união hipostática do próprio Jesus. Vamos caminhar. Anote um versículo, Hebreus capítulo 7, versículo 25, onde você vai perceber que a perfeição do Cristo
em ser humano e divino ao mesmo tempo, nos reconciliou com o próprio Deus e Ele é aquele que pode interceder por nós. Vamos avançar, espero te ajudar. O nosso terceiro ponto trabalha então sobre o perigo dessas heresias na atualidade. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar também um versículo. E um versículo que você pode estar lendo se localiza em João capítulo 10, versículo 33, onde você vai perceber que Jesus afirma ser Deus e também afirma ser humano, possuindo aí as suas duas naturezas. Vamos observar agora esse conceito que estamos trabalhando com vocês no primeiro subtópico sobre os monofisistas. Atualmente, existem grupos religiosos que defendem a visão dos monofisistas, como nós acabamos de estudar esse conceito com você. Algumas igrejas que existem hoje acabam trabalhando essa visão monofisista, mesmo depois do Concílio de Calcedônia, em 451 da nossa era cristã, que trabalha essa ideia de afirmar que Jesus só possui uma única natureza. E essa única natureza, que não é vista nessa divisão que nós trabalhamos e unida a partir da visão da união hipostática, é defendida agora por esses grupos religiosos. Entre eles, nós vamos encontrar alguns grupos religiosos que defendem a visão monofisista, a saber, a Igreja Copta Ortodoxa do Egito, a Igreja também Ortodoxa da Síria e a Igreja Ortodoxa da Armênia. São igrejas, então, que passam a defender essa única natureza, que é a natureza divina de Jesus, e passam a trabalhar essa visão teológica, defendendo que a união do Cristo em humanidade e divindade foi absorvida pela sua própria divindade. Essa posição, ela vai trabalhar em uma visão contrária do que é defendido em Colossenses capítulo 2, versículo 9, onde você percebe o Paulo afirmando esse conceito teológico em dizer que em Cristo nós encontramos a plenitude da humanidade e a plenitude da sua divindade. Então, nesses conceitos teológicos, há apenas uma natureza do Cristo, que é a natureza divina, defendida então por essas igrejas. Avançando, vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha agora outro conceito herético pós-moderno, que vai trabalhar exatamente algo contrário à natureza humana e divina de Jesus, que é o conceito teológico conhecido como quenoticismo. O quenoticismo, ele passa agora a ser defendido e ensinado em algumas visões, em descrever que Cristo ele abriu mão da sua divindade quando se tornou humano. Mas o conceito teológico que nós defendemos descreve, então, a partir dessa visão teológica, que Cristo abriu mão da sua glória e não da sua divindade. Algumas verdades você pode até anotar para poder trabalhar esse conceito junto com os teus alunos a partir dessa leitura cristológica. Primeiro, você vai encontrar essa visão do esvaziamento da glória e não da essência divina. Observe, Cristo, ele esvaziou da sua glória e não da sua essência divina. O termo esvaziou-se vem da palavra grega kenó, que traz essa ideia de esvaziamento da sua glória e não da sua divindade. Existem diversos textos que podem confirmar isso. João capítulo 17, versículo 5, vai confirmar exatamente essa visão que nós estamos defendendo com você em uma interpretação hermenêutica. Segundo, você percebe o exercício voluntário da humanidade de Jesus. Jesus ele assumiu voluntariamente a forma de servo. Ele decidiu assumir essa forma. Colossenses 2:9 vai confirmar isso, defendendo essa doutrina que estamos trabalhando com vocês. E você vai ver a glória restaurada na exaltação. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 11, você percebe que Jesus ele tem essa glória restaurada e essa autoridade dada pelo Pai, confirmando então a sua natureza humana e divina de forma
plena nessa visão da união hipostática. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico, nós vamos encontrar também outra heresia conhecida como mariolatria. Mariolatria é uma heresia que passa a ser utilizada agora em uma veneração a Maria, especialmente sendo propagada pelo catolicismo romano. Essa adoração, nesse sentido de entender o significado da adoração a Maria, passa a ser rejeitada por diversos críticos. Essa crítica, especialmente a essa visão teológica de adoração a Maria, passa a ser agora o foco da prática de uma adoração que não é centrada no Cristo. Nós entendemos a partir da cristologia que a centralidade da nossa adoração deve ser estabelecida em Cristo Jesus. Práticas de orações voltadas para Maria, adorações, entendendo que ela é uma pessoa imaculada a partir dessa visão teológica que é construída ao redor dela, passam a ser trabalhadas como heresias. Portanto, diversas críticas agora são feitas a partir desses conceitos teológicos. Observando a Bíblia, você vai perceber o texto de 1 Timóteo 2:5, onde Paulo vai afirmar para a gente fechar a aula. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E eu espero ter contribuído com você nesta ministração para a glória e honra do Senhor Jesus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Ezequias Soares. Vale a pena você dar uma observada nesse material para o teu crescimento na Escola Bíblica Dominical, o livro de apoio da lição. Muito rico esse material do pastor Ezequias. O meu texto, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você encontra esse material aí no Amazon, no Mercado Livre. Também quero indicar para você a revista Obreiro Aprovado, onde você vai encontrar diversos artigos ricos para o teu crescimento em Jesus, da editora CPAD. Indico também a revista Ensinador Cristão, para te ajudar a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus junto com os teus alunos aí deste trimestre. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Jesus que viveu uma experiência humana. Eu espero muito que o Senhor possa abençoar você. Te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.